Hoje o programa Mais Saúde, focando na segurança alimentar da sua ceia de Natal. Lembre-se que as pessoas mais suscetíveis, as mais frágeis, são sempre as crianças. Quanto mais tenra a idade, quanto mais novinho, mais perigoso. E os mais idosos, né, cujo sistema imune fica muito assim sensível a determinadas situações ambientais. Então, às vezes uma pessoa come, não faz mal para ela, mas o outro come exatamente aquele mesmo alimento, claro, e passa mal. Aí diz assim, não foi da minha comida, mas pode ter sido, né, Enio? Claro, sem dúvida. Sempre há alguma coisa que você ingere. Você falou uma coisa interessante, doutora Gisela. As crianças e os idosos, a imunidade não ainda formada na criança e já deficiente no idoso. Isso faz com que não exista a resposta imunológica, claro, então a suscetibilidade. Agora, tem uma outra coisa interessante, que muita gente pensa que é relativo ao alimento, a contaminação, não é. Chama DSE, doença por sensibilidade específica. Tem dias que você come todo dia uma coisa, não acontece nada. Um dia pode acontecer. Não é contaminação, é que naquele dia alguma coisa no seu organismo não suportou aquele tipo de alimento. Então, por exemplo, você pode estar com o fígado ruim, pode estar com problemas hormonais, com problemas de tensão psicológica. O estômago pode não estar naquele dia produzindo a quantidade de ácido clorídrico que deveria. É o primeiro que sofre, é o estômago. Você sabe que nós temos um nervo vago, né, que ele regula tudo. E quando você está, por exemplo, nervosa por alguma notícia, já passa a não ter a digestão perfeita. Então a pessoa come, naquele dia ela passa mal. Então comi um alimento contaminado e cai matando em cima de quem fez a comida. Não é assim. Tanto é que nós temos hoje cursos para as pessoas ficarem sensibilizadas a isso. Como tratar as pessoas que tiveram problema e não é contaminação. Um exemplo simples, você sai com a tua turma de 10 pessoas, todos comem as mesmas pizzas, não é? Um rodízio de pizza, só uma passa mal. Daí ela chega em casa e fala, olha, eu comi a pizza, você passou mal? Não, só ela. Não é, nesse caso, não é indicativo de uma contaminação. Que todos comerem igual, pelo menos mais alguém deveria ter uma contaminação. Certo. Aí tem que explicar para a pessoa que aquele dia, aquela mussarela, para ela não caiu bem. E, Enio, você fala uma coisa muito interessante que chama-se a diarreia do viajante. Sim, essa já é uma contaminação. É uma contaminação, mas não é porque a pessoa está, digamos assim, todo mundo daquele ambiente já está acostumado com aquelas bactérias. Não, pode ser sim, pode. Por exemplo... Porque no Natal todo mundo viaja, tal, vai para a casa do pai, É enfim. regional. É regional, né? Nós temos, por exemplo, centro, nordeste, norte e sul. A gente já se equilibrou com a microbiota, chama as bactérias, do alimento. De repente, uma pessoa de fora que não está acostumada, ela tem essa diarreia. Ou ela tem essa diarreia por não estar acostumada com aquele volume microbiano que tem no alimento, que aí já é outra coisa, né? É uma sensibilidade da pessoa, ou porque existe uma Escherichia coli, uma bactéria de fecal, que ela produz diarreia em pessoas que ainda estão mais sensíveis. Então, aquelas já se adaptaram, né? Inclusive com a carga bacteriana. Agora, vem uma pessoa de outro país, ou mesmo do centro para o nordeste, é muito comum isso, ela tem a diarreia do turista. Olha que interessante. É uma Escherichia coli toxinogênica que a gente fala. Olha. É muito comum, viu? E qual é a preocupação da Copa? Agora, é exatamente isso. Nós vamos ter gente do mundo inteiro. Meu Deus. Você vai ter todos os tipos de intestinos reagindo dentro de um país. Verdade. E as comidas são regionais, né? É. Você viu que você vai ter 12 municípios que vão ter Copa, e distintos. A pessoa vai viajar, eu rezo para que as coisas não compliquem. Tá. Não porque a comida seja mal feita, é por causa da sensibilidade das pessoas. Enio, quando nós fizermos essa pauta ano que vem, traga as imagens das regiões para a gente estar falando depois especificamente de cada uma. Comida regional. Comida regional, vai ser muito interessante. E do que tomar cuidado, né? Para você que vai, de repente, estar viajando, vai ser muito interessante essa pauta. Então, a gente vai falar da categorização no ano que vem. Isso. Mas o que pega bem nessa categorização é que foi feita uma lista para já, por exemplo. Então, você está falando como compor a mesa do fim de ano. Isso. Se você utilizar aquela lista que nós fizemos para categorizar os restaurantes, é fundamentalmente baseado nos tempos e temperaturas. 51 itens, onde 48 são tempo e temperatura. E onde está disponível isso? Está na Anvisa, já no site. Então, é a portaria 817. Então, gente, acessa o site da Anvisa. Eu posso passar para você e você disponibiliza no seu blog. Então tá ótimo, perfeito. Então é só depois ir lá no blog e você vai achar. Eu vou te colocar duas coisas interessantes para o nosso público.
Uma é a legislação 817, a portaria, que fala o que é, como categoriza e tal. E outra é uma espécie de uma cartilha. Isso é muito interessante, que isso a gente pode trazer para a realidade do nosso dia a dia. Para eles lerem, ver o que é a explicação mais fácil. Perfeito. Né? Agora, para nós, por exemplo, que trabalhamos no controle, para os restaurantes, mesmo que não esteja num lugar que vai ter copa, eles podem usar isso. Na nossa casa você pode usar isso. Quanto tempo eu posso deixar, né? A gente começa a fazer uma ceia. Quanto tempo eu posso deixar a minha ceia exposta, Enio? Vamos contar a história do pernil, que é bonita? Vamos, o pernil é ótimo. A pessoa faz, no interior se cozinha o pernil, se assa o pernil na padaria, lembra dessa história? Exato, é tão grande que não cabe no forno. Tem hora certa. Tem gente que vai fazer isso às 6 horas da tarde. Isso chega, vai ficar em cima da mesa, certo? Então, entre sair do fogo, que atingir pelo menos 70 graus, no mínimo, você tem 3 horas aí, sem problema. Só que isso, vamos supor, você começa uma ceia, que horas? 9 horas da noite, 10 horas mais ou menos. Mas o pernil ficou pronto às 6 da tarde. Então, quem começa a comer às 10, já está no limiar de uma multiplicação. Você pode falar, não, mas o pernil foi assado muito quente, não ficou nada vivo. Fica vivo. Sempre sobra algum, né? Lembre-se, nós temos 2 grandes grupos de bactérias, que são só na forma vegetativa, que morrem no calor, e as esporuladas, o famoso Clostridium. Elas têm uma capinha, gente, que pode fazer o calor que for, elas se protegem. Até 150 graus elas estão protegidas. Tá? O que acontece? Essa história envolve tudo que não pode fazer. Daí você vai para a mesa. Quem começou a comer no início, fatia, não vai ter nada. Então você começa, por exemplo, as primeiras pessoas que chegam na ceia. E vão chegando, né? Eu conheço famílias que até madrugada está chegando gente. Vai passar com um, com o outro, vai cumprimentar a família e vai chegando por último. Então olha só que interessante. Até 3 horas, 6, 7, 8, 9, está tranquilo aquele alimento. E não vai para o fogo, né? Ela fica lá em cima. A pessoa começa a comer 9, 10, 11, até 10 horas está suportável. Quem chegou depois disso, a carga microbiana entre 6 horas da tarde e até as 10, 11, já é outra. É uma quantidade muito mais alta. Então, tem gente que já chega meia-noite, 1 hora. Aí você vai todo mundo embora. Né? Um fala assim, olha, um não volta para o almoço, principalmente o almoço da família, que depois reúne para o almoço ou do dia 1º ou do dia 25. Eu estou com muita diarreia, vocês não tiveram? Não, como só eu tive a diarreia, ou só eu ou mais uma pessoa? Que foram os que comeram depois. Exato. E não associam com o produto. Foi a ameixa do que estava no tender, foi a azeitona. Então, por que eu quero dizer com isso? Que entre fazer um alimento, ter segurança e um tempo limite de consumo, são no máximo 3 a 4 horas. Então, gente, lembrando disso, eu cozinhei, tirei do fogo, expus o alimento. 3 horas é o limite. Sim, você deveria tirar uma parte para consumo em 3 horas, deixar a outra no calor. Porque aí vem aquela famosa, mas não vai ficar bonito o meu pernil. Sim, aí a beleza. Então é aquele detalhe, né? Às vezes você está privilegiando a estética, mas não está privilegiando a saúde. E você fala, coma tudo nessa refeição. Não, vai sobrar. Essa sobra deveria ser guardada e reaquecida. Só que não existe essa sobra no fim do ano. Vai ficando. Parece uma coisa ininterrupta, né? É contínuo. Não, tem gente que inclusive deixa a mesa posta no dia seguinte igual, o tender está lá, o pernil está lá. Isso é uma coisa muito importante. E você tem alimentos que têm preservação natural. Você põe um tender, ele é industrializado. Ele já tem uma certa preservação. Agora, você pega um pernil, que é in natura. Um peru? Uma carne assada, um peru. Eles são frescos, praticamente. Exato. Eles não têm nenhum preservante. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Então, se você quer se prevenir, cuidado com os tempos, com a temperatura. Não tem saída. E, Enio, por exemplo, então, sobrou da ceia, eu coloco na geladeira. Imediatamente na geladeira. Se quiser pôr no freezer, só para cair rápido a temperatura. Legal. Mas não congelar, não precisa. Não. Daí volta para a geladeira. Tá. Daí, na geladeira, eu depois no dia seguinte vou servir no almoço. Reaqueço. Isso. Ok. Mesmo critério. Reaqueceu, tem 3 horas para se alimentar. Mas sobrou mais um pouquinho, volta para a geladeira? Pode. Se você observar sempre os tempos e as temperaturas corretas, pode voltar 2, 3, 4 vezes. Tá. Quantos dias eu posso guardar? Porque o que acontece às vezes? Eu tenho um pernil imenso, não veio todo mundo que eu esperava e sobrou pernil. Se você quer pôr na geladeira, 3 dias. 3 dias é o limite, gente. Se você quiser congelar, 30 dias. Tem que descartar. Sim, é segurança isso. É segurança. Sobrou, não vai usar? Põe na geladeira. Que a geladeira das nossas casas nunca está a 4, 5 graus, como manda a lei. Não. Está 8, 9 e 10.
Esse é o problema. E o Enio fala uma coisa muito certa, porque eu observei isso até lá em casa. Geladeiras mais antigas não resfriam tão bem quanto as novas. O motor já está cansado. O motor está cansado, a gente tem que fazer revisão de motor. Aliás, quando foi que você fez a última revisão no seu motor? Foi uma das perguntas que a gente fez no programa, né? Você percebe? Minha geladeira é tão antiga, nunca quebrou. É espetacular, inclusive. Não é? Mas ela vai funcionando com menos capacidade de resfriamento. Então, higiene, tempo, temperatura, disposição do alimento. 3 horas no máximo em temperatura ambiente, né? Fez o alimento, a hora que chegou na temperatura ambiente, 3 horas. Não é a hora que saiu do forno, né? A hora que ele consegue perceber que ele consegue tocar, não era para pôr a mão, mas consegue tocar, 3 horas depois. Então já deu 5 horas, mais ou menos. Outra coisa, sobrou, imediatamente na geladeira. Reaquecer, como se fosse fazer o pernil de novo. Aquece até aquecer bem. Se não vai comer no dia seguinte, coloque na geladeira por 3 dias. Enio, eu congelei, eu descongelo na geladeira ou eu descongelo no fogo? Se for um prato já pronto, pode ir direto para o fogo. É mais seguro. É mais seguro, Mas né? se você tirou e pôs na geladeira, também é seguro. Tá bom. Bom, eu acho que com essas dicas de hoje, o programa Mais Saúde vai contribuir para uma ceia de Natal mais saudável, né? Aliás, na revista Canção Nova, acho que tem uns 2 anos, nós fizemos também, eu me orientei com o professor Enio e a gente fiz um artigo muito interessante, Segurança na sua ceia de Natal. Muita gente depois veio conversar que nunca mais deu comida requentada para os filhos. Então, é a tal história. Também cozinhar de uma maneira criteriosa, né, Enio? Não precisa fazer tanto, que sobre tanto. Faça com... essa economia é até ecológica, né? Tem uma frase, mesa farta é mesa segura. Mesa farta é mesa segura. Eu vou acabar o programa Mais Saúde com essa frase maravilhosa. Enio, agradecer mais uma vez sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? E é um prazer. Sempre agregando valor ao programa. E já combinando, nós vamos fazer essa pauta sobre a Copa, que vai ser muito interessante, porque a realidade da Copa, depois a gente vai trazer para a realidade do nosso dia a dia em casa. Um beijo muito grande a todos. Obrigada, Enio. E até o próximo Mais Saúde.